né? Uma amizade que vai se sedimentando com o passar já de mais de uma década, né, de amizade. Então foi 2010 que eu conheci o Scholl, então já são 14 anos. Fico sempre muito feliz de vir. E essa palestra, eu fiquei o tempo todo pensando o que eu vou fazer, o que vai virar, vamos tentar. Não vai ser uma palestra científica, embora a gente vá tocar em alguns temas de neurociências, talvez seja até interessante para depois, quando vierem as palestras devidamente neurocientíficas, que a gente possa fazer uma relação, estabelecer relações entre o que eu vou falar agora e as próximas palestras. Então, vamos começar uma imersão histórica, psicológica, biográfica. Eu vou falar sobre a vida daquele que eu considero o maior escritor do século XX. No mundo, eu considero. E esse escritor é Franz Kafka. Então vamos imaginar a situação, que é uma situação real, de um homem que tem 36 anos, no caso ele, 36 anos, ele é formado em Direito, ele se formou em Direito, mas na realidade a sua paixão é a literatura. Talvez seja melhor eu ficar em pé. A sua paixão é a literatura. É uma paixão que, porém, ele não consegue... acho que está fora do... Eu estou andando, né? Mas tá bom. Deixa eu me concentrar no tema. Então, é um homem solteirão, de 36 anos. A terceira vez que ele tenta se casar, que ele fica noivo e não dá certo. Ele trabalha como funcionário público, é extremamente infeliz trabalhando como funcionário público, não gosta daquilo que ele faz. Ele é um cidadão tcheco, porém um tcheco judeu, ou seja, ele vive num gueto, quer dizer, um gueto bonito, tudo certinho, mas é um gueto. E os judeus não apenas têm essa etnia diferente, a religião diferente, mas eles falam alemão, num país onde a maioria fala tcheco. Então, no seu serviço, ele falava tcheco e escrevia em tcheco, mas em casa a sua língua-mãe era alemão e os seus escritos são todos em alemão. A gente precisa imaginar essa pessoa profundamente infeliz, pelo menos nessa situação, onde ele escreve o texto que eu vou analisar, um homem profundamente infeliz, profundamente frustrado e plenamente convicto de que ele é um fracasso. Ele é um fracasso porque ele não consegue ser o escritor que talvez ele gostaria de ser, embora ele mesmo tenha se definido que ele não gosta de literatura, ele é literatura e só pode ser literatura. Apesar disso, ele é um escritor, ele escreve, vamos dizer, nas horas vagas, ele escreve alguns livros, alguns deles são inclusive publicados, mas é um escritor muito pouco conhecido. Ou seja, na sua mente, o que seria uma pessoa bem estabelecida ou bem sucedida é aquilo que ele vê no seu pai, que é um homem que veio de uma pobreza muito grande, de um vilarejo judeu, e que conseguiu sozinho se erguer e construir e ser dono de uma loja de variedades no centro de Praga. Era um homem, então, classe média alta, um homem muito bem sucedido, um homem forte, com bom apetite, que nadava, um homem de sucesso, um homem de carreira, um homem de ação. E Kafka era o contrário, ele era extremamente magro, ele era vegetariano, ele era tímido, ele era silencioso e ele não era um homem de comércio, de negócios, um empresário, ele era um intelectual. Que situação é essa? Ele tinha ficado noivo da Felice Bauer em 2014, depois ele ficou noivo dela de novo em 2017, finalmente os dois terminaram. E por fim, em 2019, ele conhece uma moça judia e ele a apresenta aos pais dizendo que queria se casar com ela. Isso gera uma briga terrível, porque os pais, como era costume na época, parece que eles engajaram uma pessoa para investigar a vida e o passado dessa moça. E eles concluíram que não era uma pessoa adequada. Eu não sei muito bem porquê. Não era adequada, o passado dela e tal. E o pai, numa calorosa discussão,
diz para ele, por que você tá querendo se casar? É só porque ela vestiu aquelas blusinhas sensuais, como toda moça judia sabe vestir? Por que você não vai para um outro lugar para satisfazer seu desejo? Você tem vergonha de ir? Eu te levo. E Kafka diz nessa carta, ele fala, você nunca poderia ter me humilhado tanto. Você nunca poderia ter mostrado tanto o desprezo que você tem por mim ao me dizer isso na frente da mãe dele. Quer dizer, aconselhar o filho a ir a um bordel, quer dizer, como se o filho nem disso fosse capaz. E ao invés disso, ele se rende aos encantos ali de uma mocinha qualquer. Foi isso que o pai dele quis dizer. Então esse rapaz, esse solteirão, vamos dizer assim, de 36 anos, profundamente frustrado, achando que a vida dele, que ele não conseguiu nada, ele se retira para uma cidade próxima, aluga um quarto e lá ele escreve uma carta ao seu pai. Uma carta que na realidade se torna um manuscrito de 39 páginas. Ele entrega em seguida à sua mãe. A mãe provavelmente leu e não teve coragem de entregar para o pai. O pai morre sem nunca ter lido essa carta. Kafka, quando escreve, tem 36 anos e já está com tuberculose diagnosticada. E ele vem a morrer 4 anos depois, aos 40 anos. Quer dizer, o pai enterra o filho, vê o filho vivo. E essa história, assim, é tão fascinante tudo, porque eu não sabia, até pouco tempo atrás, porque Kafka teve 3 irmãs, e essas irmãs sobreviveram a ele. Só que depois, Kafka morreu em 1924. Ele nasceu em 80, 81 e morreu em 24. Enfim, essas 3 irmãs que sobrevivem a ele, elas são todas mortas nos campos de concentração. E uma sobrinha de Kafka sobrevive, eu acho que outras até sobreviveram, mas eu vi a entrevista com essa, e ela conta que pouco antes, toda aquela burocracia alemã, quer dizer, pouco antes você vai ser levado para um campo de concentração, mas pouco antes eles receberam os honorários de algumas obras de Kafka que haviam sido publicadas. O que você vai fazer com esses honorários, se você está indo para o campo de concentração? Mas elas recebem, chorando, e falam, olha minha irmã, não é que ele realmente escrevia? Não é que ele realmente foi um escritor? Porque na mentalidade da família, ele era uma pessoa que escrevia ali como hobby, algumas coisas que ninguém entendia, ele escrevia à noite, e aquilo não era sério. E isso eu falo muito para mim, e às vezes até para os meus pacientes, como a gente não é capaz de entender nunca a relevância daquilo que a gente está fazendo naquele momento. Ele morreu considerando-se um fracasso e com uma obra, 90% dela, totalmente desconhecida. Teve 10% que tinha sido publicado, mas 90% totalmente desconhecido. Ele não conseguiu se casar, ele não conseguiu ter filhos, ele não conseguiu juntar dinheiro, ele não conseguiu ficar famoso. E depois ele deixa uma obra que começa a ser descoberta pelo mundo e finalmente, depois da Segunda Guerra, chega até a Alemanha com muito sucesso, embora tenha sido uma obra escrita em alemão, ela chega até a Alemanha por um caminho longo, porque na realidade teve todo o período nazista, as obras queimadas e tarará. Então ela chega por um caminho longo e ele se torna hoje, como eu disse, não só para mim, como para muita gente, um dos maiores escritores do nosso século, talvez de todos os tempos. Né? Uma pessoa que morreu acreditando que tinha sido um fracasso. É muita coisa para falar, mas enfim. Falando dessa questão, só como detalhe, um adendo, essa questão de como que a obra dele chegou até a Alemanha, isso também é muito interessante. Porque quando ele morre, ele está os últimos tempos de vida, ele passa em Berlim. E ele tinha 3 amigos muito íntimos, dentre eles um que era o mais íntimo de todos, que é o Max Brod. Eles tiveram uma amizade que durou 20 anos. Durante 20 anos eles se encontravam praticamente todos os dias, andavam pelas ruas de Praga, se sentavam, um lia o romance que tinha escrito para o outro, e era essa amizade muito intensa, né? Só que Kafka tinha muita
insegurança, muita ambivalência, e em um certo momento ele deixou um bilhete escrito numa gaveta: por favor, meu amigo, queime tudo, após a minha morte, queime tudo que não tenha sido publicado. E isso se tornou famoso na história da literatura, porque todo mundo fala: o Max Brod não obedeceu, pegou todas as obras dele, e por isso que nós temos Kafka hoje. O Castelo, Carta ao Pai, O Processo, porque Max Brod não obedeceu. Eu não sabia muito bem como isso tinha acontecido, até que há pouco tempo eu assisti no YouTube uma entrevista de 1968 do Max Brod. O Max Brod falando já como homem idoso e contando, né? Ele fala, então, todo mundo fica comentando desse pedido do Kafka, mas esse pedido do Kafka não foi um testamento que ele tenha deixado oficializado claramente. Ele falou: foi um pedacinho de papel que eu encontrei na gaveta, nos resquícios dele, nos remanescentes dele. Fuçando lá, eu achei esse pedacinho de papel onde estava escrito isso. E Kafka sabia que eu jamais o obedeceria. Então, até esse pedido é ambivalente. É meio retórico, meio, né, como se não fosse para ser muito levado a sério. E, além disso, Max Brod salva a obra de Kafka uma segunda vez, em 1939, quando entra o período nazista e ele consegue fugir para Tel Aviv com os escritos de Kafka. E com isso também tem outra história, porque aí os escritos de Kafka vão parar em Tel Aviv com o Max Brod. Por sua vez, o Max Brod, não sei porquê, ele deixa os escritos para sua secretária, que no fundo não tinha nada a ver com isso. A secretária, por sua vez, deixa para a filha dela. Isso gerou um processo que acho que foi concluído agora em 2016, 2018. Porque Tel Aviv, Israel, clamava que aqueles manuscritos pertenciam a Israel, porque afinal de contas ele foi um escritor judeu e perseguido na Europa. Então, sua família foi perseguida depois que ele morreu. A Tchecoslováquia, a República Tcheca, falou: não, ele é um escritor tcheco, porque a vida dele inteira ele viveu em Praga. E a Alemanha, por sua vez, diz: não, ele é um escritor de língua alemã. Né? Eu não sei onde esses escritos foram parar, mas isso travou muito as pesquisas, porque as pessoas queriam pesquisar ali os documentos, como que ele realmente escreveu os textos que depois foram unidos daqueles fatos. Bem, então, nessa situação desse homem se sentindo fracassado, vamos ver um pouco o que ele escreve para o pai dele. Antes disso, por que essa carta ao pai tem tanta importância? Bem, olha, se é uma carta de um escritor tão famoso assim, todo mundo quer ler, porque todo mundo quer saber um pouco sobre a vida dele. E essa carta, ela nos leva muito a usá-la como base para os escritos dele. A tendência das pessoas que leem até hoje, e sempre foi, a de tentar justificar ou compreender, quer dizer, eu uso aquela carta como uma ferramenta interpretativa. Todos os sofrimentos que ele teve com o pai são, então, reproduzidos na sua literatura. Vou falar um pouquinho como que é essa literatura e por que ela é tão famosa assim. Então, eu vou falar só de alguns escritos. Talvez o mais importante dele seja O Processo. Não sei se é conhecido de todos O Processo. O Processo é a história de um homem de 30 anos que acorda de manhã, ele mora numa pensão e ele é um alto funcionário de um banco. Ele acorda de manhã, era por acaso o aniversário dele, e ele deveria receber o café da manhã na cama. Mas a moça não vem, e quando ele toca o sino, aparecem 2 guardas e falam que ele está preso. Porque ele foi acusado. A partir de hoje ele passa a ser uma pessoa acusada. Mas essa acusação não significa que ele não vai poder continuar tendo a sua vida cotidiana como uma pessoa normal. Ele continua indo ao banco, ele continua morando na pensão, mas a partir de agora ele vai ser controlado 24 horas. Ele vai ser vigiado 24 horas. E ele precisa provar, ele precisa dar entrada nesse processo e começar a se defender. E os encontros, as audiências vão estar acontecendo nos finais de semana. E aí começa uma realidade labiríntica, confusa, surreal, onde você é culpado e condenado e nunca descobre por quê.
e onde as suas coisas começam a ser tomadas, por exemplo, as roupas deles são tomadas. Então, é esse ambiente onde você não entende muito bem o que está acontecendo e parece que as outras pessoas entendem, só você que não, por isso que é alienação. É um ambiente onde a culpa tem a ver com você, ela é inerente a você e não aquilo que você fez. Aparentemente você não fez nada de errado, mas só porque você é você já é culpado e é condenado. Onde há impossibilidade de defesa e onde não há saída, não há escape. Você usa todas as suas ferramentas intelectuais para vencer, mas você já está fadado à execução. Então, essa é a história de O Processo. Uma outra história, talvez até mais conhecida que essa, é a Metamorfose, que é um caixeiro viajante. Ele é um mascate, ele é um rapaz que via um representante comercial. Ele viajava vendendo peças, vendendo tecidos. E com essa venda de tecidos ele sustentava a família, o pai idoso, a mãe idosa e a irmã adolescente. Isso implicava um sacrifício muito grande. Ele não tinha vida social, ele não tinha amigos, ele não tinha vida sexual, ele só trabalhava e comia o tempo todo dormindo no trem, nos hotéis, uma vida totalmente impessoal, né? E um belo dia ele acorda e ele está transformado num inseto horroroso. Mas a única preocupação que ele tem é se ele vai conseguir chegar a tempo para pegar o trem, para poder viajar. Porque se ele não pegar o trem a tempo, o inspetor da empresa vai lá e ele corre o risco de ser demitido. E por isso a sua família vai correr um risco de sobrevivência. E assim se desenrola toda a história. E o peculiar dessa história é que conforme ele se transforma em inseto, ele acaba descobrindo que o pai dele, que era aquele senhor fraco, que não conseguia mais trabalhar há muitos anos, e que por isso ele fazia com que o filho tivesse essa vida tão escravizante, quando ele se transforma em inseto, ele descobre que o pai dele se renova, que o pai dele está forte, que o pai dele volta a trabalhar, e inclusive que a família tinha uma economia, uma reserva. E ele é então transformado em inseto, o pai cada vez mais poderoso, e em uma das cenas ele é praticamente assassinado pelo pai, porque o pai joga várias maçãs nele, e com essas maçãs ele fere o seu corpo e ele acaba morrendo por causa disso. Uma terceira e última história, tem várias, só a terceira e última, porque elas vão ter uma relação com o livro, é A Condenação. A Condenação é um rapaz que está olhando o rio, vendo o rio, numa cena muito bonita, no sol, um domingo ensolarado, e ele escrevendo uma carta para um amigo que está na Rússia. Coitado desse amigo, ele quer anunciar o seu noivado. Ele quer anunciar o seu noivado a esse amigo, mas ele fica quase constrangido porque ele tem certeza que o amigo está lá na Rússia, ele se perdeu, ele tomou um caminho errado e agora tem vergonha de voltar, porque voltar seria assumir o seu fracasso, mas está com esse amigo perdido. E aí ele se lembra, ele fala, nossa, meu pai está dormindo no quarto ao lado, deixa eu ir lá visitar meu pai. Quando ele abre a porta, ele tinha assumido os negócios do pai, ele estava noivo, quer dizer, ele estava um rapaz assim, sol ensolarado, domingo ensolarado, ele assumiu os negócios do pai, está noivo, e ele fala, nossa, mas tem meu pai dormindo lá na porta ao lado. Quando ele entra, está aquele lugar escuro, o pai dele com o pijama meio caindo, aquele pai quase totalmente envelhecido, enfraquecido. E ele começa a falar, pai, mas deixa eu abrir a janela, deixa ele vai tentando cuidar do pai com piedade. De repente, o pai dele abre o lençol e levanta. Ele fala, eu posso ser fraco, mas para você eu ainda tenho muita força. Você, na realidade, foi vítima de muita coisa, mas no fundo, mais no fundo ainda, você é um demônio. E eu te condeno à morte por afogamento. É uma história mais longa que isso, mas a ideia é isso. Quer dizer, o pai o condena e ele obedece, desce as escadas correndo, vai até o rio e se afoga. Então as pessoas, essas histórias estão assim, como assim? Elas deixam a gente, Kafka deixa a gente com esse gosto. É uma coisa que te toca, que te impressiona, mas que você fala, como? Como assim? E aí vem essa carta ao pai. Então as pessoas falam, tá, agora eu entendi. Porque então é porque a condenação, o pai era esse pai real que ele tem. A metamorfose era o pai real que ele tem. Mas no fundo, não é tão simples assim. É sobre isso que a gente vai falar.
Então eu vou ler um pouquinho aqui Acho que eu posso ficar sentada? Só vou ler alguns resquícios da carta só para vocês sentirem o sabor da carta. Então ele escreve: Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever o medo e suas consequências me inibem diante de você. E porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Aí ele fala muitas coisas, um outro trecho. De imediato, só me recordo de um incidente dos primeiros anos. Talvez você também se lembre dele. Uma noite, eu choramingava sem parar, pedindo água. Com certeza não de sede, mas provavelmente em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não tinham adiantado, você me tirou da cama, me levou para o galpão, para a sacada, e me deixou ali sozinho, por um momento, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Não quero dizer que isso não estava certo, talvez então não fosse realmente possível conseguir o sossego noturno de outra maneira, mas quero caracterizar com isso seus recursos educativos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento eu me tornei obediente, mas fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, nunca pude relacionar direito a naturalidade daquele ato inconsciente de pedir água com o terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois eu ainda sofria com a torturante ideia de que o homem gigantesco, meu pai, a última instância, podia vir quase sem motivo, me tirar da cama à noite para me levar à sacada, e de que eu era para ele, portanto, um nada dessa espécie. Então ele conta várias, e assim vai, quer dizer, ele coloca nessa carta a imagem de um pai extremamente poderoso, um pai com muito poder. Ele tem uma cena onde ele fala do apetite, o pai comia muito, comia rápido, ele fala, eu não tinha o seu apetite. Ou a outra cena que o pai ia nadar, que ele falava, eu tinha orgulho daquele meu pai forte, musculoso, e eu, aquele menino esquelético ao lado dele nas casas de banho, né, nas piscinas públicas. Eu me sentia envergonhado, eu tinha vergonha até de sair do vestiário. Mas ao mesmo tempo eu sentia orgulho do meu pai. Bem, a tese defendida nessa carta é de que a tirania e a opressão do pai construíram um filho incapaz de se casar e incapaz de se tornar um chefe de família. Carta ao pai, reconstrução literária de uma infância traumática. Então, a questão que se coloca diante da carta ao pai, assim como diante de relatos retrospectivos de adultos em geral, sobre maus tratos sofridos na infância, é o seu grau de veracidade. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é, será que isso daqui foi verdade mesmo, ou será que ele tinha usado o DNT, né? Tá, bem. Então, mas essa primeira resposta é fácil, foi verdade. As coisas que ele relata são verdadeiras, por quê? Primeiro, ele conta que ele revisou os próprios diários dele, então ele leu os próprios diários, ele conversou com a irmã mais nova, ele enviou a carta à mãe, e obviamente que ele não iria escrever coisas que não tivessem acontecido, porque essa é uma carta também um pouco advocatícia, é uma carta retórica, é uma carta de acusação. Eu não iria te acusar de uma coisa da qual você prontamente pudesse se defender dizendo, você está louco, isso é mentira, isso nunca aconteceu.
Ele estaria fornecendo armas para o próprio pai. Então, com certeza, as coisas de fato aconteceram. Mas a questão, ela é outra. Ela é a questão de como ele montou esses fatos que aconteceram. Então, episódios isolados são colocados como exemplares. O efeito da figura paterna, dominante e esmagadora da infância é estendido ao homem adulto. Como se Kafka agora, aos 36 anos, um homem adulto, experiente, não tivesse já outras possibilidades de defesa e autodeterminação. Quer dizer, nessa carta, ele escreve aos 36 anos quase como se ele ainda estivesse na infância ou na adolescência, sendo que ele é um homem adulto. Normalmente, aí é que entra a questão, será que a gente consegue ver as coisas hoje, as humilhações que eu passei ou as dores que eu tive de criança, eu consigo vê-las hoje com os olhos de uma mulher adulta, de uma pessoa adulta? Em parte sim, mas em parte não, a gente sabe que não. E aí entra a questão até biológica da memória traumática. Quer dizer, quando eu me lembro do bullying que eu sofri, ou das coisas que eu sofri, embora hoje eu seja adulta e consiga colocar aquilo em uma outra perspectiva e imaginar o que a outra pessoa pensou, que talvez não tenha sido tão negativo assim, mas o meu sentimento, a emoção evocada pela representação mental daquele fato, ela muitas vezes, ela não vou dizer que ela seja a mesma, mas ela é muito parecida com aquilo que eu senti quando era criança, mesmo hoje já sendo uma pessoa adulta. Carta ao Pai é um acerto de contas, um texto retórico, argumentativo, que visa responder a uma questão, por que ele teria medo do pai, mas também comprovar a crença que o autor tem de que o pai fez dele, né, o transformou naquilo que ele é hoje. Mas, ao mesmo tempo, Carta ao Pai é uma grande obra literária. A literatura, em sua forma narrativa, resulta da criação mental de um enredo que se desenvolve num determinado tempo ou espaço. Esse enredo pode ser real, no caso de um relato biográfico, ou pode ser uma história imaginada, ambas sendo literatura. Pode se referir ao passado, ao presente, ao futuro. Tanto o autor como o leitor, os dois têm consciência de que não se trata dos fatos em si, mas da representação dos mesmos. Assim como a narração, a memória também é representação, neste caso, do passado, que foi o que o João Vitor falou na palestra dele. Quer dizer, o que eu tenho não é o que realmente aconteceu, mas é a representação mental, atual, daquilo que eu entendi do que aconteceu, daquilo que eu percebi do que aconteceu, né? Então, essa é a relação entre a memória e a literatura. Tanto durante o armazenamento quanto durante a evocação, inúmeros fatores interferem no conteúdo e na tonalidade emocional da representação individual. Então, quer dizer, aquilo que eu represento hoje, como eu conto a história que aconteceu hoje, ela vai depender, como todo mundo sabe, eu acho que eu estou falando coisas que são de saber comum, elas vão depender da tonalidade do meu emocional no momento da recordação. Ou seja, o colorido, o ênfase, a relevância que eu atribuo a determinados fatos, quando eu construo o enredo que descreve, que compõe a minha vida, ou um determinado evento, ou um determinado período da minha vida, o colorido emocional que eu atribuo a isso, assim como a relevância que eu atribuo a determinados detalhes, vai depender do meu estado emocional atual, né? Então, ela é não apenas a recordação, ela é uma reinterpretação, e por isso também uma criação. E aí a sua correlação com a literatura. A representação contém a interpretação dos fatos, o que compreendemos deles, quais as relações de causa e efeito que inferimos, em que papel nos vimos dentro do ocorrido, qual a nossa capacidade de determinação do seu desenvolvimento, se fomos vítimas, se fomos atores, qual a importância do ocorrido nas nossas vidas, né? A interpretação, por sua vez, dependerá de conhecimentos e de crenças pré-existentes, de forma que adicionamos e encaixamos as nossas vivências umas sobre as outras, elaborando uma trama coerente aos nossos olhos. Isso é que é interessante, quer dizer, o cérebro, o nosso cérebro tem sempre, é estranho isso. Por que o nosso cérebro tem uma necessidade de coerência? É tão estranho que isso explica aquela questão, a doença que eu tenho.
Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que a história que eu construo sobre mim, e nesse caso, a carta ao pai, a carta é sincera, ela é verdadeira, são eventos que ocorreram, mas a forma como ele destacou esses eventos, os eventos que ele escolheu para relembrar, e como ele os interpreta, isso é a ferramenta necessária para justificar, para embasar aquilo que ele acredita que ele é. Então, o que eu acredito que eu sou, eu acredito que, no caso dele, ele acredita que ele é uma pessoa, ele é inseguro, ele é incapaz, ele é ambivalente, ele não vai conseguir ser pai, não vai conseguir ter uma família. Essa é a tese. Então, ele constrói, em parte, deliberadamente, de propósito, para acusar o pai, porque ele era um advogado, afinal de contas, mas, em parte, é uma coisa que todos nós fazemos, é isso que eu quero dizer. Todos nós fazemos isso. Eu tenho convicções sobre mim, eu acredito que eu tenha tal personalidade, aí entra a questão da personalidade, eu acredito que eu sou assim, que eu sou assim, que eu sou assim, que eu sou assim, e eu construo, na minha história, na minha autobiografia, na história que eu conto para mim, eu construo toda uma linha para justificar essa crença ou para tornar essa crença coerente aos meus olhos. E muitas vezes também coerente aos olhos dos outros. No caso de Carta ao Pai, as recordações da infância ressurgem em um momento no qual as tensões com o pai haviam sido reacendidas. Em especial, o conselho paterno de saciar seus desejos em um bordel, ao invés de se decidir por se casar com a primeira mulher que lhe aparecesse, por pura lascívia mal contida, foi um choque que despertou memórias passadas, que por isso são revestidas pelo colorido emocional dessa mágoa. A consideração do caráter retórico e poético de Carta ao Pai, assim como a análise neurocientífica dos aspectos subjetivos e dinâmicos da memória, propiciam um distanciamento crítico do texto e alertam contra uma equiparação ingênua do seu conteúdo com os fatos possivelmente ocorridos, ao mesmo tempo conduzindo a outra questão, que é se Kafka realmente foi vítima de trauma na infância. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que, como eu falei antes, a tendência nossa é de ler essa carta e falar, ahá, agora eu entendi por que o processo, por que isso, por que isso, por que isso. Mas sabendo, tendo essa discussão, essa visão que a gente está tendo, quer dizer, pegando aspectos de conhecimento das neurociências, que mostram que a nossa memória é apenas uma representação subjetiva, que é dinâmica, que vai sendo modificada, que vai sendo reconstruída, reelaborada. A cada vez que eu me recordo de um assunto, eu acrescento conteúdos, eu retiro outros conteúdos e eu refaço, eu reorganizo as minhas sinapses associadas àquela recordação. Então, a minha memória é sempre uma atualização da representação que eu tenho. Isso já me deixa, em relação a esse texto, um pouco mais distante, um pouco mais com a suspeita de que talvez não tenha sido exatamente assim, dessa forma, com esse colorido. Não é? E a outra questão é que Kafka, além de ser um advogado, ele é um grande escritor. Então ele cria na sua obra, quando ele fala do pai, ele cria superlativos do tipo assim, é como se você tivesse sempre subido a escada degrau por degrau, e os seus degraus eram pequenos. Então, embora tenha sido uma distância enorme, foram pequenos degraus, um degrau de cada vez. Para mim, cada degrau ele era maior que a minha altura, era impossível de escalar. Um outro comparativo, ele fala para mim, é como se você ocupasse no mundo, no mapa do mundo, todos os territórios. Todos os territórios eram ocupados por você, pelo seu poder, pela sua verdade, pelas suas convicções. E para mim só sobraram pequenas áreas inóspitas. Então ele faz esses enormes comparativos. Você é o gigante e eu o menino pequeno. Então essas comparações são
poéticas, são imagens, são superlativos, são metáforas. Então, a questão é, embora tenham sido fatos que realmente tenham ocorrido, e embora a gente possa, de fato, fazer uma relação da carta com a obra de Kafka, mas a carta, embora ela justifique um pouco a obra de Kafka, a carta também é kafkiana. Carta ao Pai também é uma obra kafkiana. Também é uma invenção literária de Kafka. E é nesse contexto que ela precisa ser vista. Acho que já deu? Quanto tempo eu... Estou aproveitando tanto que perdi um pouquinho. Acho que dá para encerrar em mais uns 10 minutos. Tá. Quando eu teria muito mais coisa para falar, acho que deu para perceber que é um assunto que me fascina. A pergunta é se Kafka sofreu trauma na infância. Tem um biógrafo atual, que é o Rainer Starr. Ele passou 18 anos pesquisando a vida de Kafka. Quer dizer, esse é mais fascinado que eu. 18 anos. E ele escreveu a biografia de Kafka em 3 volumes. Cada volume umas 500 páginas. E ele escreve essa biografia, e aí é claro que ele faz toda uma contextualização do Império Austro-Húngaro, da Primeira Guerra Mundial, que é tudo isso que Kafka viveu, de todas as influências, etc. Mas ele descreve, pelos relatos que ele tem, que a infância de Kafka pode ser caracterizada como trauma. A gente sabe que a gente tem 4 tipos de abuso, né, dentro da psiquiatria. Então a gente fala abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico e a negligência. E, ao que tudo indica, Kafka foi vítima de negligência, em parte pelo menos. Negligência psicológica, porque a mãe, ele era filho único, as 3 irmãs só foram nascer quando ele já tinha acho que 8, 9 anos. Nesse intervalo de 8 anos, ele teve 2 irmãos que morreram ainda bebês, então ele passou a infância como filho único. E filho único em mãos de babás e de diferentes empregados que eram trocados a cada poucos meses. Porque a mãe passava a maior parte do tempo no comércio, na loja, ajudando o esposo. Então, esse biógrafo diz que Kafka pode ter sido vítima de negligência. Ele faz também o próprio Kafka faz algumas observações no diário de uma cozinheira que parece que judiava dele no caminho para a escola, ia falando coisas, etc. E se a gente lê Carta ao Pai, a gente consegue imaginar que ele possa ter sido vítima também de abuso psicológico. Por quê? Porque o abuso psicológico, ele se define pela percepção de quem... Aliás, toda forma de abuso se define pela percepção individual de quem foi abusado. Eu posso ter falado, e isso ele descreve, o próprio Kafka descreve muito bem na carta. Ele fala, eu entendo que você agiu na melhor das intenções. O pai do Kafka o amava muito, mas queria fazer dele aquele homem forte como era na época do Império Austro-Húngaro. Ele queria fazer do filho aquele protótipo do soldado, do guerreiro, do homem. Os dois iam juntos beber cerveja, comer salsicha depois dos banhos. E Kafka, em parte, gostava de tudo isso e tem nisso boas recordações, né? Mas como Kafka escreve nas cartas, teve um desacordo entre a natureza do pai e a natureza do filho. Aquilo que o pai projetou no filho e queria do filho e os recursos educativos que ele usou e como o filho era. Você imagina se tem um filho Kafka, que difícil que é de criar? Um menino todo ambivalente, todo kafkiano, que cérebro é esse que criou esses universos que ele criou? Não era uma pessoa fácil. Com certeza também não uma criança fácil, muito menos um adolescente fácil. Então, coitado do pai também, né? Mas a ideia, então, assim, que eu imagino é que ele sofreu subjetivamente, sim, esse abuso psicológico, justamente porque a sua natureza não condizia com os recursos educativos do pai. Talvez uma outra criança tivesse se dado muito bem com isso, né? Então, essa seria a resposta, né? Uma tentativa de resposta a essa pergunta. Eu vou passar para as considerações finais. A beleza poética, pela força dramática, pela universalidade de suas revelações,
como uma obra clássica da literatura que transpõe barreiras de tempo e espaço. Justamente por advir da genialidade de Kafka, o texto se apresenta como um desafio, ao mesmo tempo instigante e intransponível, que é a delimitação entre criação literária, artimanha retórica e recordação de fatos acontecidos. A neurobiologia da memória e a neuropsicologia fornecem um arcabouço que auxilia na compreensão dos processos cognitivos e afetivos envolvidos na elaboração de Carta ao Pai. Com base no conhecimento de que a memória é um processo de criação, sempre dinâmico e em transformação, entende-se que o conteúdo da carta corresponde às representações dos fatos na mente do homem adulto Kafka, e que essas representações refletiram a interpretação que ele teve desses fatos no passado e depois no momento de sua evocação. As concepções que tinha de si mesmo e do mundo, assim como seu estado afetivo, também determinaram o conteúdo, a ênfase e o colorido emocional da reconstrução que fez de sua própria biografia. A história da sua relação com o pai foi oferecida em uma estrutura linear, com uma clara divisão de papéis. Por um lado, o pai poderoso e, por outro lado, o filho vítima. Ele não abriu espaço para contestação, de modo, essa estrutura linear se adequava, ou melhor, ela comprovava as convicções que ele tinha a respeito das causas do seu fracasso pessoal. Por outro lado, independentemente da subjetividade inerente à memória, a biografia de Kafka traz evidências claras de que ele sofreu negligência e abuso psicológico durante a infância e a adolescência. Ou seja, se por um lado eu digo que a memória não é tão confiável assim, por todos esses motivos neurobiológicos que a gente discutiu e que eles vão ilustrar melhor, por outro lado, eu estou falando que um pouco de abuso ele deve ter sofrido sim. À luz da psicologia do desenvolvimento, é plausível admitir que os sentimentos de culpa, vergonha, humilhação e derrota, que são um fio condutor na ficção de Kafka, mas também nas suas cartas e no seu diário, possam ter sido resultado dessa infância traumática, entendendo que o trauma se define pela vivência da vítima e não pelo fato ocorrido em si. Aqui cabe mencionar as complexas interações gene e ambiente, que explicam que a variabilidade individual da resposta, quer dizer, em uma outra criança, poderia não ter causado nada disso, o que para ele foi traumatizante. Justamente por ser uma análise complexa, na qual o autor revê seu passado sob diferentes perspectivas e expressa linguisticamente seus sentimentos e vivências, Carta ao Pai não é apenas um desabafo emocional, uma catarse, mas uma reelaboração do passado, e por isso, talvez, tenha tido também uma função terapêutica. Isso a gente não sabe, mas assim, a gente sabe que no processo da psicoterapia, o que você faz é isso, é essa recordação, é você tentar amarrar. Talvez não tenha sido tão terapêutico, porque esse enlace que ele fez, acabou reforçando a visão negativa que ele tinha de si mesmo. Então, provavelmente por isso, embora tenha sido uma linha de elaboração, acabou sendo uma elaboração pessimista. Finalmente, resta saber até que ponto Carta ao Pai se constitui em uma fonte de informações que possibilita compreender a vida e a obra de Kafka. A princípio, o texto se mostra como um relato íntimo e, obviamente, muitos críticos o têm utilizado como base para interpretações psicanalíticas, inclusive, do universo ficcional kafkiano. De fato, a onipresença de uma autoridade obscura e inescrutável, a contínua opressão, a necessidade de expiação, que não se explica por um determinado ato de transgressão, mas que parece inerente ao culpado, rituais de violência e de humilhação, a arbitrariedade do castigo, a impossibilidade de defesa e a impotência são elementos da obra de Kafka, do universo ficcional kafkiano, e eles aparecem em Carta ao Pai. Todavia, se as relações fossem tão evidentes assim, não se trataria de Kafka. O impasse é responder se Carta ao Pai explica a literatura de Kafka ou se ela é parte desta literatura, parte deste universo por ele criado.
Ao escrever, ainda que uma mensagem pessoal ao seu pai, Kafka não deixa de ser kafkiano e, por consequência, transforma suas recordações em imagens distorcidas e fantasmagóricas, ou seja, traz sua vida real para o seu universo literário. Peter André Alt, que é um crítico de Kafka, ele escreve o seguinte, ele fala: a infância de Kafka já é o que toda a sua existência de adulto será, uma vida redigida, uma vida literária. O fio condutor que atravessa toda essa infância constitui elementos para a construção de um eu imaginário artisticamente elaborado pelo escritor. As imagens que ele encontra para a sua infância permanecem entrelaçadas na teia literária que ele constrói, sempre que trabalha em um texto. Assim, Carta ao Pai inegavelmente revela fatos reais, circunstâncias biográficas e vivências íntimas que acendem alguns fachos de luz no obscuro e labiríntico porão kafkiano, mas é, ao mesmo tempo, um dos habitantes deste mundo fantástico. Carta ao Pai é um deleite literário e nos permite tocar fundo em algo verdadeiro, algo essencial da experiência humana. É um texto que fascina e incita para ser desvendado, mas é também um texto que se transforma nas mãos do leitor, que escapa entre os seus dedos e no fim da análise permanece tão intocado e hermético como no seu início. Obrigada. Um capítulo bem grande. O Max Brod, que foi esse amigo que salvou as cartas dele, também era judeu. E eu tenho a biografia, eu tenho o texto do Max Brod comigo, mas eu ainda não li. Mas uma das coisas é que ele vê, porque a questão de ser judeu nesse mundo tcheco, no começo parece que era assim, até que estava mais ou menos, porque era tudo Império Austro-Húngaro, mas depois da Primeira Guerra, houve um movimento nacionalista tcheco, então o antissemitismo aumentou muito naquela época, já antes do Hitler, antes de tudo. Então, nesse intervalo ali do pós-Primeira Guerra, o movimento... Então, essa sensação de você estar num lugar, mas que você é minoria, e que você é excluso, etc. E aí vem um negócio fortíssimo que é o processo. Não dá para ler o processo sem pensar no que aconteceu, né? No Holocausto depois. Porque é uma pessoa que chega sem que ele tenha feito nada, ele passa a ser culpado, ele é desprovido de tudo, ele perde tudo e ele não tem como se defender. Tem cenas do processo e por isso que Max Brod defende, mas aí muita gente o critica por isso, mas é como se ele fosse um profeta, que tivesse visto o que depois foi acontecer. Essa é uma tese de Max Brod. E para completar, tem uma outra história que eu vou contar, que é a colônia penal. A colônia penal, essa história é meio de arrepiar, assim. Ela é a história de um homem, um viajante que chega numa ilha, e nessa ilha tinha um sargento, um tenente, que fala: venha cá, eu quero mostrar para você a nossa máquina de execução. Essa máquina de execução é do tempo do antigo comandante. Agora nós temos esse comandante que não cuida de nada, mas na nossa época, antigamente, os dias de execução eram dias festivos, todo mundo aplaudia, era maravilhoso. E eu vou te descrever toda a máquina de execução, como que ela era. E aí, enquanto ele vai descrevendo, ele vai consertando. E a máquina consiste... E aí, nesse intervalo, ele explica. Mas aí ele pergunta: mas quem que é culpado? Ele falou: não, o culpado, a culpa nunca tem defesa. A culpa é inegável. A culpa sempre é incontestável. Se você a culpa é incontestável. E o nosso comandante sempre sabia disso. Agora as regras estão se perdendo, a nossa tradição está se perdendo, infelizmente, mas nós ainda temos um pouco, e eu cuido dessa máquina, etc. E, enfim, o castigo da máquina, a forma de execução... Você deita a pessoa, ela põe uma esponja na boca, para que ela saliva, o sangue, sei lá, você põe a esponja na boca, você fica deitado, e a máquina é programada para escrever nas costas da pessoa o castigo que ela cometeu. Não xingarás mais o seu superior, ou não fará mais isso.
Quando chega na 12ª hora, você imagina, ficar cravando na sua pele. É o momento de que a pessoa consegue decifrar a letra. De tanto que ela foi escrita e repetida, em algum momento a pessoa consegue decifrar. E depois daquele tempo, depois de um pouco ela morre. É impossível a gente não pensar em associações com os campos de concentração, mas também pensar nessa coisa da letra, que na tradição judaica tem essa regra, né, esses testamentos. Não fará isso, não matarás, não furtarás, não sei o quê. Então essa letra é escrita na pele, você vai sangrando até que você morre. Porque a interpretação, né, da letra, ela não é um simples decodificar. Você precisa de um outro texto para você entender o que é, tipo, você precisa do Talmud para aprender a Entendi. Né? Não é só você ler. Sim, e não nesse é. processo você vai morrendo. Pois é, uma discussão, uma tarde muito rica. Vamos ver agora o que os nossos neurocientistas falam, né? Muito obrigada por você. Muito interessante porque